Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao canal. Se inscreva, deixe seu joinha e vamos direto ao assunto. Quem pegou a referência aí, pegou. Pessoal, eh, hoje eu quero falar sobre um pouco sobre a inflação, sabe? Eu acho que é um assunto muito importante. A gente tem sofrido bastante nos últimos anos aí, em relação a esse assunto. É claro, é óbvio que se a gente comparar nos anos 80 e começo dos anos 90, a gente ainda está vivendo o céu de brigadeiro. Quem pegou essa 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 fase ruim aí do país, né, como se o Brasil não tivesse fase boa, né. Quem pegou essa fase ruim aí foi a geração, principalmente a geração boomer, né, a X e a millennial, né, a Y, que pegou aí um pouco dessa situação trágica da nossa economia. E a partir de 1994 aí a gente teve uma melhora na situação, pelo menos de 94 aos anos 2000 aí. Ah, a inflação oficial, que o governo passa aí pra gente aí, não é verdade isso, porque quando você vai no mercado, quando você vai colocar sua gasolina, quando você vai fazer prestar algum tipo de serviço ou tomar algum tipo de serviço, você tá vendo que a situação tá complicada, tá aumentando tudo, né. Então, a inflação real que a população vê é diferente do que o governo fala para nós. Então, a gente tem que ter consciência disso. Então, hoje eu quero mostrar um pouco o que é inflação, o que não é inflação, como eu estou me preparando e me protegendo da inflação. Não vou te vender curso nem nada, mas eu tenho uma técnica que eu estou fazendo e que pode te ajudar a economizar dinheiro e a sua moeda ela não desvalorizar tanto. Porque nem todo mundo, eu acho que nem todo mundo, eu acho que 95% da população brasileira, ela não consegue vender tudo que tem, que às vezes não é nada, entrar no avião e ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, e ir trabalhar lá e ganhar muito dinheiro e que não sei o quê. Nem todo mundo dá conta de fazer isso, certo? Então a gente está preso numa realidade que infelizmente, a gente precisa usar as nossas armas para conseguir galgar algum tipo de esperança, né. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o que não é inflação. Eu tenho certeza absoluta que algum dia da sua vida você viu a reportagem falando assim, a repórter vira e fala assim: "Olha, o tomate ele é o vilão, do mês de maio que puxou a inflação para cima. No mesmo período do ano passado ele estava 1,99, agora ele está 10,99, não sei o quê". Produtos isolados, um tomate, uma cebola, uma cenoura, esse tipo de produtos, principalmente aqueles que fazem parte da cesta básica, quando ele aumenta de forma isolada, isso não quer dizer que a inflação está agindo nele. Pode ser que tenha algum tipo de escassez momentânea, entende? Por exemplo, eu moro numa região onde se planta muito tomate. E quando as lavouras da minha região não vai bem, eh, o mercado local, ele tem que buscar fora. E às vezes vem de longe, vem da Bahia, vem do sul da Bahia ali, né, vem do Tocantins, vem de muito longe, então o preço acaba puxando, né, o preço acaba ficando mais caro, porque tem o frete, né, tem a perca e tal, então quando ele chega aqui no Ceasa e ele vai para o mercado, ele vai mais caro e consequentemente a gente acaba pagando mais caro nele no final. Agora o que que é inflação, de fato? Basicamente, é a perca generalizada, que você tem do seu poder de compra. Então eu até coloquei aqui, ó, perca generalizada e sistêmica do poder de compra. Então, o que você comprava o ano passado com R$ 100, você não consegue comprar hoje. Então, nós estamos, indo em direção aonde a nossa moeda ela não vai valer muita coisa daqui 5, 6, 10 anos não. Aí talvez a gente pode, dependendo do governo, né, e eu quero abrir um parênteses aqui em relação a isso, que independente de qualquer governo, tá, seja ele de direita, de esquerda, de centro, a pauta econômica ela não pertence a um governo só. A pauta econômica pertence à sociedade, então ela precisa funcionar de qualquer jeito. Então quando você tem a sua grana lá e você tem a perca,
de do seu dinheiro, você não consegue comprar mais, né? O poder de compra vai abaixando todos os dias. E por que que isso acontece? Porque a moeda é um produto como qualquer outro. A moeda, essa moeda fiat que o governo disponibiliza para que a gente possa fazer as transações e etc., ela é um produto, ela é só um papel. Ela é lastreada na honestidade de político. Ela para ficar mais bonitinha a explicação, você tem a confiança das pessoas de que aquela moeda vale alguma coisa. É por isso que quando você vai comprar um pão, lá na padaria, você chega lá, eu vou comprar o pão aqui. Você dá, o pão deu R$ 6, você dá uma nota de 10. Então, aquela pessoa que está recebendo, aquele comércio que está recebendo, ele sabe que aquela nota de 10 e que ela vale R$ 10, entendeu? De volta o troco, você vai embora para sua casa. Só que, quando o governo ele começa a injetar mais dinheiro nessa economia, de várias formas que eu vou mostrar aqui agorinha, essa grana começa a perder o seu poder de compra. Ela começa a não fazer muito sentido. Você lembra do tomate que eu falei? Do exemplo do tomate? Quanto mais tomate tem, né, mais o preço cai. Acaba que uma hora não compensa mais. É melhor você desmanchar a horta e ir embora. E fazer outra coisa, né? Então tá aqui a lei da oferta e da demanda, né? Como qualquer outra mercadoria ou serviço no mercado, a moeda é regulada estritamente pelas forças de oferta e de demanda, né? A diluição do valor. Quando mais unidades de moeda são colocadas em circulação, menor se torna o valor individual de cada unidade monetária. Entendeu? É isso. Como que o dinheiro é criado? As engrenagens invisíveis da expansão monetária conduzida pelo Banco Central. Não sei se você sabe, mas a gente tem um sistema financeiro nacional e o Banco Central, ele é um dos órgãos responsáveis, ele é o órgão responsável pela criação e recolhimento e colocar em circulação moeda. Então, só o Banco Central, né, ele pode fazer o papel moeda, né? Ele pode ir lá. Não existe outro órgão no nosso sistema financeiro nacional que faz a moeda, que produz a moeda, tá? Então, só para deixar claro. Porque antigamente, bancos tinham essa autorização. Então, eles criavam dinheiro do nada. Hoje, não. Hoje é só o Banco Central que cria moeda, né? Então vamos lá. Aí a gente aqui, ó, vetores da expansão monetária. Então coloquei aqui, ó, impressão digital, né? Então, emissão direta de novas células físicas ou criação de depósitos eletrônicos, puramente escriturais nos registros contábeis do Banco Central. O que que isso quer dizer? Hoje, a gente fala de imprimir moeda, mas hoje, com a tecnologia, basta você colocar lá nos cofres do governo que tem X moedas, entendeu? Você não precisa imprimir e colocar isso no mercado, entende? Então, com a manipulação de números, você cria moeda, né? E como que o governo faz isso? Ele vende títulos, tá? O governo se financia através de dívidas. Todo governo é assim. Então, ele precisa de dinheiro, não só eu ia falar pagadores de impostos, né? Mas é um roubo. Não só pelo roubo da população através dos impostos, mas também pela criação de títulos, né? Então tá aqui, ó, o Banco Central compra títulos públicos do mercado aberto. O pagamento desses títulos introduz novos recursos financeiros frescos no sistema de circulação. Então, quando a gente tem um déficit da Previdência, o déficit do SUS, o déficit de toda essa máquina, e o governo não tem de onde tirar porque ele já está sugando muito de impostos, aí ele começa a fazer os títulos. É o governo que faz, não é o Banco Central, tá? O governo faz, coloca para o Banco Central coloca isso no mercado para vender. E aí é onde tem aquela questão dos juros. Você lembra dos juros? Então, não, qual que é o juros? O juros é de 15% e tal. O próprio Banco Central, o Bacen faz lá os juros. Então, quando você vai comprar um título, IPCA mais 15, IPCA mais 8, IPCA mais 10, aí depende do prazo, né? Então, tudo isso é o meio do governo ele criar moeda. E com essa moeda, ele vai ter que colocar uma hora no mercado. E quando ele coloca isso no mercado, o que acontece? Exatamente. Quanto mais moeda no mercado, menor o poder de compra dessa moeda, né? E aí a gente tem a base M2, que é um termo bem mais técnico assim,
mas eu achei interessante da gente trazer para cá, porque a gente entende o que que é, né? Então, o agregado M2, provavelmente já ouviu falar nisso, funciona como um termômetro principal do volume total de dinheiro que de fato impulsiona os preços. Então, dinheiro espécie, né? Papel moeda, moedas metálicas em poder do público. Então, tudo que está na mão do público em espécie faz parte do M2. Depósito à vista, né? Recursos em conta corrente, com movimentação instantânea. Então, o cara tá com a grana ali, vendeu alguma coisa, vai no banco e pá, deposita. Então, também faz parte, né? Poupança de alta liquidez, investimentos e depósitos que podem ser convertidos em dinheiro quase que instantaneamente. Então, toda essa cadeia, ela faz parte do agregado M2. E o governo, quando ele imprime dinheiro, quando ele vende título, quando ele cria dívida do nada para se financiar, ele está colocando esse dinheiro no M2. E aí, de novo, eu vou falar: quanto mais dinheiro no mercado, menos dinheiro ele vale, né? Menos poder de compra ele tem, entende? Então, é uma reação em cadeia, né? Mais moeda, o Banco Central expande a base monetária M2 por vias artificiais, né? A mesma produção, e aqui entra uma coisa interessante, tá? Quando você tem muito dinheiro, mas você não consegue, mas você tem a mesma produção, a mesma indústria, ela não expandiu, o preço desses commodities, de tudo isso, dos serviços, de tudo vai aumentar. Então, para criar riqueza, é o mercado que cria riqueza, não é o Estado. Não adianta ele imprimir dinheiro, porque isso não é riqueza. Riqueza é negócios. Então, quando você faz um negócio com alguém, quando você cria riqueza de alguma forma, oferecendo algum produto, é, facilita, co- é, negociando com alguém, você está criando riqueza, você está criando produtividade. E isso é riqueza para o país, né? Então, se você aumenta o valor da moeda, quantidade de moeda, e você tem a mesma produção, aquelas pessoas que pegaram esse valor primeiro, que geralmente são funcionários públicos, eles vão na indústria, no comércio, e eles vão comprar todos aqueles produtos no preço antigo, até que todo esse dinheiro impacte definitivamente e aí o valor dessa produção suba, entendeu? Subindo, poder de compra cai, né? O excesso de moeda, disputando a mesma quantidade de bens, dilui o valor do dinheiro. Então, o cara conseguir ali atender, ele vai ter que aumentar o preço, né? Não adianta, né? E os preços sobem como consequência matemática, né? Então, os preços sofrem reajustes. Agora eu vou mostrar aqui um pouco de da situação. Vou sair dessa tela aqui e vou mostrar um pouco aqui sobre a questão aqui da inflação, né? Eu achei essa matéria interessante aqui, né? É uma matéria de Brasília, no dia 13/4/2025, e ela foi atualizada há um ano, então tá aqui, ó, o peso da inflação real. O peso da inflação. Real perdeu 87% do valor desde o lançamento. R$ 100 equivale a hoje a R$ 12,71 em 94. Então essa matéria é de 2025. Olha só que interessante. E eu peguei aqui, eu fui aqui no Instagram e eu peguei um negócio que eu achei bem interessante, foi isso aqui, ó. Que é a desvalorização do real, o poder da inflação desde 1994. Então, 94, R$ 10 era R$ 10. 2025, R$ 1,17. R$ 20, R$ 20, 2,33. 50, 50, hoje 5,83. E R$ 100 hoje é R$ 11,65. Você vê que tem ali uma variação, né? Porque a matéria está falando aqui que é 12,71 e aqui fala 11,65. Então é questão de meses aí, você já vai perdendo um pouco aí a cada dia, né? Jaime Simão, onde eu peguei esse negócio do Instagram aqui. Ele também postou uma outra que eu achei bem interessante. Desculpa, que é aqui, ó, desvalorização real do real. Quanto realmente vale R$ 100 em 1994 a 2025, né? Então aqui, ó, lançou em 94, já em 95,
82,93. De 95, 5 anos depois, R$ 53. 10 anos, 11 anos depois, 35, né? Assim por diante, ó, 2010, 28, 2015, 20, 2020, 16 e 2025, R$ 11,78. É assim, é assustador essa parada. E para ilustrar isso, eu trouxe aqui algumas coisas. Esse encarte aqui, ó. Eu peguei o mesmo, eu não sei de onde é esse mercado, provavelmente do Rio de Janeiro, mas eu quis pegar o mesmo encarte para a gente comparar algumas coisas aqui, porque algumas coisas repetem, né? Então a gente tem aqui um arroz, ó, 5 quilos, tipo 1, R$ 13,95. Ou tem outras marcas aqui, R$ 15,95, o óleo R$ 7, né? Tem esse açúcar aqui por R$ 3,37. Mas o que chamou mais atenção foi isso aqui, ó, contrafilé bovino a vácuo, peça o quilo, R$ 50, R$ 49,98, né? O feijão, R$ 3,99. O leite, R$ 4,50. O filé de peito, R$ 15,98. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, paleta peito acém bovino, a vácuo, friboi, R$ 29,98, R$ 30, né? Café, R$ 28. E se você fizer parte do clube deles lá, um óleo andorinha desse aqui, né? Azeite, R$ 28,98, R$ 29. Aí tem um aqui de 400 ml por R$ 20, né? Aí tem outras coisas aqui e tal, mas vamos nos apegar a esses itens que eu falei aqui. Esse encarte é do dia 28/2, agora em fevereiro para março, né? Agora vamos pegar outro do mesmo mercado. Esse aqui do dia 19/10/2023. Olha só, o arroz aqui estava quanto? R$ 13,95. Baixou. Aqui estava R$ 19,95. O feijão tá quanto? R$ 3,99. Aqui estava mais caro, R$ 6,68. O açúcar, R$ 3,87. O açúcar aqui está mais barato. Não, tá pouca coisa, né? Mas assim, olha a carne. Vamos lá. Alcatra bovina, né? R$ 27,98. Vamos lá ver quanto que tava. Alcatra? Ou não era alcatra? Paleta, peito, R$ 49,98. R$ 29,98. Tá um pouco mais barato, né? Tá um pouco mais barato. R$ 29,98. R$ 1 mais barato. Vamos ver aqui. O café. R$ 13,98. Deixa eu ver se tem um café aqui que eu tinha tirado aqui, ó. Pilão, R$ 28,90. E aqui tá R$ 13,98. O azeite, R$ 19,98. Lembrando que isso aqui é do dia de 2023, né? Então, R$ 19,98. Então, comparado... Tem algumas coisas que realmente estão mais baratas hoje, né? Uma coisa que eu achei interessante também é o frango. Deixa eu ver se tem um frango aqui, ó. R$ 15,98 o frango aqui. E aqui em 2023, o mesmo frango, R$ 12,98. Então, ficou mais caro. Hoje está mais caro. Então, a carne está mais cara e o frango está mais caro. As outras coisas estão mais baratas, realmente. Isso em 2023, né? Agora vamos lá para 2000 e... Esse aqui é por que dia aqui, ó? 2021. 31/3/2021. O arroz, R$19,95. Esse arroz aqui, R$ 29,00. Aí a alcatra aqui, R$29,98. Vamos ver quanto que tá aqui. A alcatra. Aqui não tem alcatra, né? Mas R$29,98 é o contrafilé, que é o A100, né? Paleta A100, né? Esse aqui, ó, a paleta A100, R$24,98, aqui R$29,98 no outro aqui. O açúcar aqui tá mais barato, o frango aqui tá mais barato, aqui ó, R$9,99. Cara, olha a diferença. R$15,98, R$9,99. O café, R$9,68. Quanto tá o café aqui, o pilão? R$28. Então, assim, o óleo aqui tava mais caro. Então você vê que tem umas variações, né? Tem outro panfleto aqui, o último que eu peguei, esse aqui é de 2019, esse que eu achei mais interessante ainda. A gente tem aqui uma paleta peito A100, né? R$13,98, olha o preço que tá hoje. Aqui, ó, o mesmo, cara, ó, R$30, cara, pela diferença.
13, R$ 14 para 30. Olha o contrafilé, R$ 22,98. Vamos ver quanto que tá. Tá R$ 50 o contrafilé aqui, não tá? R$ 50, cara. 50 para R$ 23, né? Ó o arroz, R$ 9,95, feijão R$ 2,99, o açúcar R$ 1,99, leite, ó, R$ 2,37, o frango R$ 4,99, R$ 5. O ovo hoje tá um absurdo, o ovo R$ 7,99. E o vilão aqui, né? Que é um azeite andorinha. Naquela época, em 2019, R$ 13,75. E hoje a gente tem aqui no clube 20, ó, 28, R$ 29, mas se você fazer parte do clube lá, você consegue um desconto bacana aí, né? Beleza. Sabendo disso tudo, o que que eu estou fazendo? O que que eu estou fazendo? Como eu disse, eu não tenho dinheiro para ir embora. Não tenho dinheiro, não tenho patrimônio para vender e ir embora. Hoje, para você imigrar, você precisa de estratégia, planejamento para chegar lá. Se der tudo errado, você volta e tá tudo certo. Por exemplo, R$ 50.000 hoje lá é pouco dinheiro, né? Se você dividir por 5, né? Vai dar pouco dinheiro para você tentar começar alguma coisa. Se você não tiver apoio, vai ser complicado. E nem todo mundo pode fazer isso. A gente não tá nos anos 90, onde a galera simplesmente pegava o avião e ia embora, atravessava e ia viver a vida, chegava lá sem grana, né? O que que eu faço para combater um pouco da inflação? Eu faço isso aqui, ó. Eu estoco alimento em garrafa PET. Principalmente arroz, feijão, macarrão. Então, se você vier aqui no YouTube, colocar aqui, ó, como guardar arroz na PET, você vai ter aí vários tutoriais, tá vendo? Técnicas simples, como armazenar feijão, como armazenar arroz, etc. Então, para você você precisa fazer compra todo mês. Às vezes você tem um vale-refeição que a empresa dá e tudo, você precisa fazer essa compra. Como que eu comecei? Eu comecei comprando um pacote de arroz a mais. Ou comprando coisas em promoção. Então eu comprava coisas em promoção, por exemplo, cheguei lá, hoje eu fui no mercado, por exemplo, cheguei lá, tinha um arroz de R$ 10, 5 quilos por R$ 10. É um arroz bom? Não é um arroz bom. Mas assim, pô, 10 conto. Se você pegar e guardar duas pets desse arroz, você pega ele e guarda duas pets. Você, se fizer a técnica direitinho, do jeito que o pessoal aqui ensina, ó, cara, você vai ter arroz por quase 10 anos tranquilamente, ele não vai perder a qualidade, entende? E você continua vivendo a sua vida. Compra um pacote de arroz a mais, um pacote de feijão a mais, um pacote de macarrão a mais. Eu aproveito todas as promoções. Então, se tem alguma coisa de promoção, eu sempre pego essa promoção e compro um pouquinho a mais. Um arroz, um feijão, pasta de dente, enlatados. Então, aqui, se você colocar aqui no YouTube também, aqui, ó, quais são os enlatados que você tem que comprar, que você tem que estocar, que são principais. Inclusive, aqui, ó, Guia do Sobrevivente, o Batata, ele é excelente, tem muito conteúdo. Esse é um vídeo de 3 anos atrás e ele tem muito conteúdo para essa galera, pra gente que quer guardar alimento, como estocar, como fazer e acontecer. Então aqui você vai ter uma lista, ó, os 5 melhores enlatados para estocar no apocalipse, né? Como armazenar enlatado, que você tem que higienizar, você tem que, né, ter uma certa situação ali para ele não enferrujar nem nada. Então você vai achar de tudo, até isso aqui, ó, que eu achei bem interessante. Eu não preciso, aqui em casa tem um poço, né? Mas a galera que mora em apartamento, eles armazenam água. Como armazenar água, entendeu? Então, eu tenho aqui na minha prateleira guardada, café que eu comprei a R$ 5, a R$ 8. E que não perde. O segredo do café é você comprar ele almofada, aquele a vácuo, na verdade, né? Almofada não, um a vácuo. A própria embalagem dele já vai manter ele ali por muito tempo, né? Então você tem várias maneiras de driblar essa inflação, comprando um pouquinho a cada mês. Você entrou no mercado, viu uma promoção,
uma coisa que você consegue guardar ali e tal, cara, vai lá e guarda. Vai lá e compra um pouquinho a mais, guarda, coloca na pet, coloca num cantinho escuro na sua casa e vai. Porque o ideal é você ter pelo menos 3 meses de, de um, de um estoque. Porque não é só pela inflação. Às vezes você pode perder o emprego, a gente não está imune disso. Às vezes pode acontecer alguma coisa de doença. E aí você tem ali o seu estoque de 3, 4, 5, 6 meses. O meu objetivo é ter 2 anos para ter pessoas aqui em casa. 2 anos. Eu parei um pouco esses dias, mas eu quero voltar agora, o mês que vem. Agora, hoje é dia 30, né? Amanhã é dia 1º, eu quero voltar a comprar as coisas para guardar, porque eu quero ter 2 anos de estoque de enlatados, de arroz, de feijão, de macarrão. Pelas minhas contas, hoje eu tenho 10 meses. Então, se acontecer qualquer coisa, uma pandemia, pelo menos 10 meses hoje de comida sem sair de casa, eu não vou passar fome. Então é isso, galera. Eu trouxe uma apanhada aqui, expliquei um pouco. Eu acho que, não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer, mas eu mostrei um pouco aqui da dinâmica do que é inflação, como que a gente perde, nossa moeda perde dinheiro, perde poder de compra, na verdade, né? E essa é a minha dica para você que não tem como sair do país, não tem como vender tudo, não tem como fazer absolutamente nada. Você precisa viver aqui nesse país e paciência, né? A gente precisa se manter, né? E procurem formas de guardar alimentos. Procurem formas de melhorar o seu estoque, se você já faz, porque é muito importante, né? A gente está perto de um colapso, eu acredito nisso, um colapso tipo de 2008, quiçá, dependendo da situação, até de 29, sei lá, né? Posso estar sendo muito exagerado. Mas é isso. Fica aqui o meu abraço. Curta, compartilha aí. E até o próximo vídeo, galera. Valeu demais.